Olá, me chamo Gustavo e eu e a Dariela iremos falar sobre o tema processamento de licor. O licor é uma bebida adocicada alcoólica e o processamento de licor pode ser considerado como uma conservação de frutas ou de outra matéria-prima que seja utilizada para o licor, onde no produto final ocorre a adição de álcool, o que vai conferir ao licor uma estabilidade à deterioração, a inibição do crescimento microbiano e a estabilidade da atividade enzimática. O licor também pode ser considerado como uma mistura de álcool potável ou aguardente com substância de origem vegetal ou animal, com a adição de sacarose, glicose ou xarope de glicose. O licor ele vai receber algumas definições, como licor seco, que ela vai ser uma bebida que contém mais de 30 e no máximo 100 gramas de açúcares por litro. O licor fino ou doce, que vai ser uma bebida que contém mais de 100 e no máximo 350 gramas de açúcares por litro. O licor creme, que vai ser uma bebida que contém mais de 350 gramas de açúcares por litro. E o licor escrachado ou cristalizado, que ela é uma bebida saturada de açúcares parcialmente cristalizados. Mas quais são os principais componentes do licor? Primeiramente, nós temos a água, em seguida o álcool, que pode ser proveniente de cereais, vodka, cachaça, uísque. Temos os aromas, que vão ser provenientes de plantas, flores, cascas, sementes, raízes e essências e aromas artificiais. E por fim, o açúcar e ao final o licor. Mas quais são as etapas de processamento do licor? Ao todo temos 10 e ao longo do trabalho iremos discorrer cada uma das etapas. A primeira etapa é a recepção e a pesagem, onde ela vai consistir no recebimento das frutas ou da matéria-prima, onde vai ser feita uma pré-seleção das frutas e as frutas que não puderem serem processadas de imediato, ou a depender da disponibilidade dessas frutas, elas vão ser armazenadas sob refrigeração até que sejam processadas. Ou, se não houver possibilidade de serem armazenadas em locais refrigerados, serem mantidas em locais limpos e arejados, onde não ocorra entrada de animais e insetos. E ao final do recebimento das frutas, ocorre a pesagem. Na etapa seguinte, ocorre a seleção, a lavagem e o enxágue. Nesta etapa são realizados os processos de seleção, onde vai ser selecionado as frutas que tiverem machucados, que tiverem fora do estágio de maturação, elas serão descartadas. Depois ocorre a pré-lavagem, para a retirada do grosso da sujeira que houver na superfície da fruta. Em seguida, nós vamos ter a limpeza com água clorada, que vai ser para retirada de micro-organismos que estejam presentes na superfície das frutas. E depois nós vamos ter o enxágue com água potável para retirada do excesso do cloro, assim como podemos ver na imagem a seguir. Na etapa 3, nós vamos ter o descascamento, o corte e o esmagamento. Nesta etapa ocorre o descascamento e o corte das frutas, que pode ser de forma manual ou de forma mecânica, e em seguida o esmagamento e a trituração das frutas, com a separação e o descarte das sementes, porque algumas sementes podem acabar possuindo substâncias que interfiram no sabor do licor. O esmagamento ele pode ser feito por meio do pilão, pela despolpadora ou um liquidificador industrial, conforme as imagens abaixo. Na quarta etapa, vai ocorrer a maceração alcoólica, ou infusão. Nesta etapa, ela ocorre em um tanque, onde vai ocorrer a adição do álcool, junto à fruta que foi triturada, na proporção de 1 litro de álcool para cada quilo de fruta triturada, e em seguida ocorre a primeira maceração, que ela vai consistir na mistura e no repouso por 15 dias, e em temperatura ambiente, fazendo-se durante o período de 24 horas, nos primeiros dias, uma mistura. E depois, com repouso, até o final da maceração. Aqui, como nós podemos observar na quarta etapa, ela ocorre dentro do tanque, onde vai ocorrer a mistura da fruta triturada com o álcool e depois o repouso até o final desta etapa. Na quinta etapa, nós temos a primeira transfrega, que vai ser o quê? Ela vai consistir na obtenção de um líquido da etapa anterior, que agora ela vai ser chamada de
líquido primário, o licor primário, que ele vai ser transferido de um tanque para outro, onde vai ocorrer a separação do líquido mais límpido e da borra que vai ser depositada no fundo. Como a gente pode observar na imagem, um tanque com licor primário, que ele vai ser transferido para outro tanque, e a borra que ficou na parte de baixo é transferida para outro tanque. Olá, eu me chamo Darielle e vou dar continuidade à apresentação sobre processamento de licores. A sexta etapa é referente à formulação e açucaramento. Nessa etapa será adicionado um xarope de açúcar previamente preparado ao licor primário, com a adição de 2 partes de açúcar para 1 de água. Na proporção de que cada litro de licor primário se adicionará 250 gramas de xarope de açúcar. Em seguida ocorrerá a mistura com o repouso do líquido. A sétima etapa é referente ao repouso e segunda transfega. Nessa etapa, temos a segunda maceração, onde o licor primário açucarado será mantido por mais 15 dias para a incorporação do açúcar ao licor e a sedimentação das partículas. Em seguida, ocorrerá a segunda transfega, com transferência do agora licor secundário para outro tanque, com a separação da segunda borra. A oitava etapa é referente à filtração. Existem filtros com diferentes características, princípios de funcionamento e elementos filtrantes, de tecidos, de material cerâmico ou polimérico, que permitem a retenção de partículas de tamanhos também diferentes. Nessa etapa ocorrerá a filtração do licor secundário e dos decantos das borras anteriormente separadas. Essa etapa tem como objetivo remover partículas em suspensão, que conferem ao licor turvação indesejada e deposição no fundo do frasco do produto final. A nona etapa é referente ao envelhecimento e engarrafamento. Nessa etapa ocorrerá a repousa da mistura para que ocorra a estabilização das misturas das borras filtradas com o licor secundário também filtrado. Ela tem como objetivo de se obter um licor harmonioso, onde o aroma e o sabor da fruta se destacam aos do álcool. Ainda nessa etapa, o licor é devidamente engarrafado e bem vedado. Quanto ao engarrafamento, é recomendado se utilizar garrafas de vidros novas. As garrafas devem ser imersas em solução clorada a 100 ppm por 30 minutos. Após o enxágue, devem ser colocadas em banho com água limpa e fervente por 15 minutos, para eliminar o cloro residual. Um licor de boa qualidade, ele é límpido, não sobressai o gosto do álcool e não deposita borra no gargalo. A 10ª etapa é referente ao armazenamento. Os frascos eles devem ser armazenados devidamente tampados e em posição em pé, com o intuito de evitar a evaporação do álcool. Caso o teor alcoólico reduza para abaixo de 12 graus Celsius, a bebida ela pode começar a fermentar e há risco dos frascos estourarem. Quanto ao local de armazenamento, se recomenda armazenar em um local escuro, uma vez que a incidência da luz ela pode modificar a cor e o sabor do licor. Em relação aos procedimentos de higienização do ambiente de equipamentos de utensílios, é importante manter as condições de higiene na produção de licores, com o intuito de evitar a entrada e o desenvolvimento de micro-organismos que possam contaminar o produto, pois a segurança do consumidor é vital para a sobrevivência do empreendimento, devendo-se realizar a fiscalização atentamente à saúde e higiene pessoal dos colaboradores, a limpeza e a manutenção dos equipamentos em todo o ambiente de trabalho. Os utensílios e equipamentos utilizados no processo de fabricação devem ser sanitizados no início e ao final de cada expediente e também em caso de interrupções temporárias do seguinte modo: realização da pré-lavagem, lavagem, enxágue e desinfecção, assim como deve-se realizar diariamente a limpeza de pisos e azulejos das paredes. A Instrução Normativa do MAPA número 55 de 2008, no artigo 10, diz que os estabelecimentos que elaboram licor deverão apresentar as condições higiênicas fixadas nas normas sanitárias em vigor. Parágrafo 1. O licor não poderá conter substâncias tóxicas produzidas por micro-organismos em quantidade que possa tornar-se perigosa para a saúde humana. Parágrafo 2. O licor não deverá apresentar contaminante microbiológico ou resíduo de agrotóxico ou outro contaminante orgânico e inorgânico em quantidade superior ao estabelecido na legislação
específica em vigor. Parágrafo 3. A concentração de álcool metílico não deverá ser superior a 20 mg por 100 ml de álcool anídrico. Parágrafo 4. A concentração de cobre não deverá ser superior a 5 mg por litro. Parágrafo 5. A concentração de chumbo não deverá ser superior a 0,2 de miligrama por litro. Referente às boas práticas de fabricação, a realização e condução das boas práticas irá possibilitar a redução de riscos, garantir segurança alimentar, um ambiente de trabalho mais eficiente e satisfatório, otimizam o processo de produção, fornecem a garantia da qualidade do produto final e são extremamente importantes para controlar as fontes de contaminação cruzada, garantindo ao produto especificações de identidade e de qualidade. O programa de BPF abrange os mais diversos aspectos da indústria, a saber quanto à qualidade da matéria-prima e dos ingredientes, incluindo a especificação de produtos e seleção de fornecedores. Também garantem a qualidade da água, bem como o registro em formulários adequados de todos os procedimentos da empresa. E também as recomendações de construção e de higiene. Quanto aos colaboradores envolvidos direto e indiretamente na produção de licores, os mesmos devem receber treinamentos periódicos e constantes sobre as práticas sanitárias de manipulação de alimentos e de higiene pessoal, que fazem parte das BPFs, sendo de responsabilidade individual e dos supervisores inspecionar diariamente e observar estritamente os hábitos regulares de higiene quanto à conduta, a fim de impedir a contaminação do produto final, devendo-se evitar durante o processamento do alimento conversar, fumar, comer, passar a mão nos cabelos e assoar-se. Deve-se realizar também constantemente a higienização correta das mãos, com os produtos adequados, como sabonete bactericida, atentar também à saúde dos colaboradores, para, caso estejam doentes, evitar contato com o alimento ou fazer parte do processamento do licor. Atentar também à aparência, as unhas sempre devem estar cortadas, evitar o uso de esmalte, barba e cabelo sempre aparados, os cabelos devem sempre estar presos, para evitar também a contaminação. Evitar também o uso de adornos, brincos, colares, anéis, para evitar que caiam durante o processamento e contaminem o alimento. Atentar também sempre à limpeza dos uniformes e usar sempre luvas. As luvas elas não devem estar rasgadas, devem ser trocadas de 4 em 4 horas. De acordo com a manipulação dos alimentos, devem ser higienizadas de meia em meia hora. Dentre outras atividades que devem se atentar para garantir uma boa produção. Durante o processamento de licores, deve-se atentar também à realização de procedimentos como controle de estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, controle de contaminação cruzada, controle de pragas, evitar se armazenar produtos alimentícios com produtos químicos de limpeza, de higiene e perfumaria, para evitar não somente a contaminação, mas também como a alteração do flavor do licor. Deve-se evitar também o uso de madeira, como pallets, por questão de difícil higienização. Atentar também aos quesitos de gestão ambiental, como a destinação correta dos resíduos gerados durante o processamento do licor, como as cascas, resíduos líquidos, entre outros. E também a empresa ela sempre deve, tanto do pequeno ao grande empreendimento, atentar sempre à realização dos registros e controles durante todo o processamento do licor. Quanto às análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais, para a análise físico-química da polpa, analisar a umidade, lipídios, proteínas, cinzas, açúcares totais, açúcares redutores, açúcares não redutores, pH, fibras, sólidos solúveis, sólidos totais, acidez total titular em ácido cítrico, cálcio, dentre outros. Já para a análise físico-química do licor, analisar as cinzas, pH, acidez total titular em ácido cítrico, açúcares totais, açúcares redutores, açúcares não redutores, sólidos solúveis, densidade e teor alcoólico. Já para a análise microbiológica da polpa e do licor, analisar quanto à presença de coliformes totais, coliformes termotolerantes, bolores, leveduras e salmonelas. E também quanto à análise sensorial, analisar a aparência, aroma, sabor, cor e consistência e textura do licor.
Os parâmetros de qualidade são extremamente importantes, assim como os requisitos desses parâmetros, né? Pois as bebidas alcoólicas utilizadas na produção de licores apresentam padrões de identidade e qualidade, sendo os principais limites estabelecidos para os licores são quanto à acidez, ao pH entre 3,5 a 5, e a Instrução Normativa do MAPA número 55 de 2008, no artigo 6, diz que a composição do licor deverá obedecer aos limites fixados a seguir. Quanto à linha A, graduação alcoólica com valor mínimo de 15 e máximo de 54, expressa em porcentagem de volume alcoólico a 20 graus Celsius. A linha B, o teor de açúcares totais expressos em sacarose deverá possuir um valor mínimo de 30 gramas por litro. Artigo A, a bebida alcoólica e não alcoólica, né, utilizada na elaboração do licor, deverá atender ao seu respectivo padrão de identidade e qualidade definido na legislação vigente, caso exista. O artigo 8 diz sobre o licor não deverá ter a sua característica organolipédica ou composição alterada pelo material do recipiente, utensílio ou equipamento utilizado no seu processamento e comercialização. Parágrafo 1. É vedada a adição de qualquer substância ou ingrediente que altere as características sensoriais naturais do produto final, excetuados os casos previstos presentes no regulamento técnico. Parágrafo 2. O licor deverá apresentar o sabor e o aroma dos alimentos naturais contidos na matéria-prima utilizada, assim como outras recomendações existentes na Instrução Normativa do MAPA. Agora nós iremos exibir 2 vídeos. Os vídeos são da Amazonsat, sobre um tema muito agradável, que é sobre os licores da Amazônia, sabores da Amazônia. Olá para você que acompanha a programação do Amazonsat. Está começando mais um Negócios da Amazônia. E você já sabe que a partir de agora você tem mais uma ferramenta para interagir conosco. Basta usar o aplicativo QR Code do seu celular sobre este código que aparece no seu vídeo e ter acesso a mais informações sobre o programa Negócios da Amazônia e sobre todo o conteúdo do Amazonsat. Durante a Idade Média, eles começaram a ser produzidos com a promessa de que tinham propriedades medicinais. Vem daí o costume de consumi-los após as refeições para ajudar na digestão. Eu estou falando dos licores e no programa de hoje vamos conhecer uma empresa que usa a diversidade das frutas amazônicas para produzir essa bebida tão apreciada. Nós estamos na Soervas da Amazônia para conhecer os licores Caiçara. E quem vai nos acompanhar no programa de hoje é o senhor Cabral. Senhor Cabral, seja muito bem-vindo ao programa. Como surgiu a empresa? Bom, a ideia de fazer alguma coisa com produtos naturais veio quando eu estava próximo de aposentar, né? Por ser pesquisador do INPA nessa área de Química de Produtos Naturais, eu pensava continuar a minha vida ganhando dinheiro com aquilo que eu sei fazer. Daí uma das coisas que, assim, mais fáceis que apareceram para fazer, que eu achava que ia ter menos trabalho e que havia uma necessidade, era licor. Então, daí surgiu a ideia de criar licores de frutas da Amazônia, que eram, assim, era uma raridade, né? Pelo menos aqui em Manaus, e fazer isso com qualidade. E qual foi o primeiro sabor a ser produzido? Bom, aí tem uma historiazinha. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi óleos essenciais. E um deles foi capim-santo, porque é fácil de crescer e é fácil de fazer, fácil de produzir o óleo. Só que eu descobri que, na realidade, o mercado pagava muito pouco por esse óleo. Era muito mais fácil importar da Índia do que a gente produzir aqui e vender ganhando algum dinheiro. E aí, para agregar valor a esse óleo que eu tinha começado a fazer, surgiu a ideia de fazer o licor de capim-santo. Por uma coincidência, caiu uma receita na minha mão em que entrava uma essência parecida com capim-santo, eu só fiz trocar as coisas e fazer adaptação e finalmente eu cheguei no licor de capim-santo com catuaba. Bom, com essa ideia em mente, eu imaginei criar Soervas para produzir esse licor.
foi aqui no CID que abriu as portas para mim e eu tive a oportunidade de montar a produção do licor aqui com as Soervas, né? Na hora de nominar o licor, tinha um nome de uma planta que me chamava muita atenção, que o nome indígena dessa planta era caiuçara, que é a sacaca. E aí eu me apropriei do nome para nominar os licores. Então são os licores caiuçara, que significa a folha da fortuna ou a folha da felicidade. Seu Cabral, como o senhor acabou de falar, a empresa ela é incubada aqui no CID. Então eu quero saber do senhor quais foram as dificuldades no começo, quando o senhor abriu o seu negócio, e como foi para a empresa vir parar aqui no CID. Ok. Bom, para entrar no CID havia vaga na ocasião, eu fui convidado, já era a segunda vez que eu estava sendo convidado, e eu vim para cá em 2006. Eu achei que era fácil montar a empresa, mas... olha, foi uma via crucis para você conseguir montar uma empresa com pouco recurso, não é muito fácil. Mas, digamos assim, a minha ideia era que o licor fosse completamente legalizado. Eu não queria um licor, mais um licor, eu queria o licor. E para isso, precisava registro no Ministério da Agricultura, no Ministério da Fazenda, tudo isso. Licenças ambientais que foi preciso conseguir, até você obter tudo isso, me levou aí uns 3, 4 anos. Então, a partir daí é que eu está começando a comercializar o licor, em 2010, 2011, mas ainda está muito acanhada a coisa, porque não é fácil você trazer um produto novo para o mercado. Ainda mais a gente estando numa crise mundial. Então, isso, de certa forma, reflete na hora de você introduzir alguma coisa nova. Mas, como já foi dito, os licores são, digamos assim, têm uma função, digamos assim, na sociedade, ou tinha, não é? Se a gente levar em consideração que quase todas as casas do Nordeste, do Sul do país, do Sudeste, nas fazendas, se fazem licor. Você tem um licor que é o licor de jenipapo, que já saiu em novela, decantado, que eu acredito o seguinte: se o Brasil tivesse que ser definido por um licor, esse seria o licor de jenipapo, né? Então, e por sinal é um dos licores que tem uma apreciação muito boa, ao lado do cupuaçu. O cupuaçu também tem uma aceitação muito grande, as pessoas que provam querem repetir. E os outros, cada licor tem a sua personalidade. Uma característica, como nós estamos falando aqui, o licor ele é bastante adocicado. Por quê, seu Cabral? Bom, na realidade o licor, numa síntese, ele é uma mistura de um aroma vegetal, um extrato vegetal, açúcar e álcool, né? Então, para ser licor tem que ter esses 3 ingredientes. A legislação brasileira é muito clara e ela diz o seguinte, que os licores eles têm que ter de 18% a 56% de álcool. Abaixo de 18 não é licor, acima de 56 não é licor. O açúcar. Então, os licores brasileiros são classificados pela legislação de acordo com o teor de açúcar. Então, até 30%, de 6% de açúcar a 30% de açúcar, eles são chamados licores secos. Acima de 30 até 45, por aí assim, são chamados licores doces. Acima desse valor, são chamados de licores creme. E quando o açúcar começa a cristalizar dentro da garrafa de licor, eles são chamados licores escrachados, né? Ou cristalizados, né? Essa é a legislação brasileira com relação a licor. Bom, como nós fazemos aqui? Como é a nossa mistura? Então, a gente não foge dos 3. Então, a gente tem o álcool, a gente tem o açúcar e a gente tem a essência. No caso das frutas, ou dos frutos amazônicos, o que eu faço é um extrato hidroalcoólico, e desse extrato hidroalcoólico é que eu uso para a confecção do licor. Então, eu faço o xarope, de acordo com a concentração que a legislação permite, misturo com álcool e esse extrato, e aí deixo simplesmente ele maturar, ele precisa maturar pelo menos uns 90 dias,
e aí pronto, ele tem classificação indeterminada. O licor, quanto mais velho, como vinho, quanto mais velho fica, mais ele, digamos assim, arredonda os sabores. Então tá aí, o seu Cabral deu a deixa de como é que é esse processo de fabricação, e no segundo bloco do Negócios da Amazônia nós vamos te mostrar desde o início até o produto final sendo engarrafado. Não saia daí! De volta com Negócios da Amazônia, e neste segundo bloco nós vamos saber como são fabricados os licores Caiçara. Qual a primeira parte do processo, seu Cabral? Bom, a primeira parte é quando a gente recebe a fruta, ela é lavada, higienizada, separada, e só as que são saudáveis é que são utilizadas. Elas são trazidas, depois de higienizadas, são trazidas para cá, para dentro da fábrica, onde elas são cortadas, né, e são colocadas em maceração num percolador desse tipo, né? E aí elas ficam macerando, dependendo da quantidade, fica macerando de 1 semana a 3 semanas. Isso depende da fruta, esse tempo? Vai depender da fruta, principalmente, né? Algumas frutas, o tempo de maceração é mais rápido e outras o tempo é um pouquinho mais demorado. A vantagem desse processo é que assim a gente consegue extrair o máximo de ingredientes que tem a fruta. Então, uma vez feito isso, esse processo, a gente já fez antes, obtém-se o extrato do genipapo. No caso aqui, a gente está trabalhando com genipapo, vai fazer uma demonstração com genipapo, e eu tenho o extrato do genipapo aqui. Esse extrato de genipapo é de 2009, quer dizer, o extrato tem um tempo indeterminado de validade, tá? Então, o licor é basicamente a fruta na forma do extrato, o álcool e o açúcar, que eu já preparei aqui nesse percolador. Eu já preparei a quantidade de açúcar suficiente para o experimento que a gente vai fazer agora. Okay? Certo, que é, no caso do genipapo, é quanto tempo? No caso do genipapo é o mais demorado. Tem ocasiões em que você deixa até um tempo mais longo, até 6 meses de maceração você extrai todas as propriedades do genipapo. O genipapo é um fruto que ele estraga com dificuldade, quer dizer, o genipapo não estraga. Você tem o genipapo, ele dura muito mais tempo fora da geladeira do que qualquer uma outra fruta, né? Basicamente o que eu preciso então é o fruto, o álcool e o açúcar. Então o açúcar eu já fiz a calda, está aqui dentro, né? Se quiser olhar aí, basicamente é simplesmente a dissolução do açúcar em água, né? E a gente vai misturar, né? A essência do licor é a mistura. Então, eu já tenho aqui a quantidade necessária de extrato para essa demonstração, né? A gente vai simplesmente adicionar. Eu já medi também a quantidade de álcool que a gente precisa e eu vou só adicionar. Vou passar aqui só para dar uma lavada na proveta para a gente não desperdiçar nada, porque o extrato é concentrado e cada gotinha vale uma grande parte da fruta. A precisão é um detalhe muito importante, então, seu Cabral. A gente tem que ser preciso, porque senão você não consegue repetir novamente o processo. Desses processos, seu Cabral, desde a chegada da fruta, o extrato ficar pronto até o final, que a gente vai chegar daqui a pouco, o licor já engarrafado, existe algum que ele exige um pouco mais de cuidado, que exige um pouco mais de atenção? Dependendo da fruta, por exemplo, se ela tem gordura, né? Algumas frutas têm gordura, como o cupuaçu tem gordura, o genipapo, o próprio genipapo tem um pouquinho de gordura, pouca, mas tem no fruto. Então, o que acontece é que se a gente não deixa, digamos assim, envelhecer, apurar um tempo maior,
ele vai precipitar ou vai deixar, digamos assim, subir, né? vai efluir esse material que fica em suspensão. Então o cuidado que a gente tem que ter é eliminar ao máximo a possibilidade de que fique o material em suspensão, através de filtração, evidentemente. Essa misturação que eu estou fazendo aqui, nessa pequena quantidade, na realidade, no dia a dia da fábrica, quando eu faço 300 litros, a misturação é feita naquele misturador ali, ok? Então aqui é porque, é claro, ele nem cabe lá dentro para fazer essa misturação, então eu posso fazer com uma colher, mas na prática ele é feito no misturador. Seu Cabral, e depois de todo esse processo que nós acabamos de ver, o licor está pronto? Não, ele não está completamente pronto. Falta o período digamos assim, de envelhecimento, de amadurecimento, onde o aroma da fruta vai sobressair ao cheiro, né, o aroma do álcool que fica no licor recém-elaborado. Só para você que está em casa entender isso que o seu Cabral acabou de explicar, esse aqui é o licor que ele acabou de fabricar para mostrar para a gente o processo de fabricação. Ele ainda não passou por esse processo de apuração. E esse aqui é o licor depois de apurar. Você percebe que a cor é mais intensa que o licor que acabou de ser feito e o cheiro é bem mais suave. Você não sente o cheiro do álcool, você sente só o cheiro da fruta. É o que torna o licor tão apreciado e tão marcante. Seu Cabral, uma vez envelhecido, qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é filtrar, né? Depois de filtrado, o licor é engarrafado. Aqui a gente tem licor de açaí, licor de cupuaçu, né? Não é de genipapo. Ele então é engarrafado e depois de engarrafado, ele vai ser pasteurizado, né? Então, a gente ferve ele a 75 graus por 15, 20 minutos. Né? E uma vez ele esfria, a gente passa para o passo seguinte, que é rotulagem. E aí está pronto para o consumidor final? A gente faz a inspeção para ver se tem algum defeito, se tem algum precipitado, alguma coisa. Dando ok, passou na qualidade, no teste de qualidade. A gente faz também o teste de álcool para ver se o teor de álcool é o que prescreve o rótulo. E passado nesses testes a gente embala e rotula. O senhor falou que depois de engarrafado ele ainda vai ser pasteurizado. Isso. Mesmo com todo esse processo, todo esse cuidado que nós vemos aqui na preparação, ele ainda passa pela pasteurização? Isso. Passa porque é uma garantia a mais na qualidade. Esse foi o segundo bloco do Negócios da Amazônia, o processo de fabricação dos licores. Não sai daí que nós voltamos já já para o terceiro bloco. A produção de licor é uma prática de tradição, com receitas passadas entre gerações, que agregam um grande valor à produção agrícola, tornando essa atividade uma alternativa muito favorável aos pequenos agricultores, nas produções caseiras de licor e na produção de grande indústria. A produção de licor possui a vantagem de ser um produto natural, sem a presença de conservantes químicos e corantes, possuindo em sua composição ingredientes como ervas, frutas, sementes, dentre outras matérias-primas, e também com relação à concentração de açúcares e álcool em harmonia. Dessa forma, a produção de licor se apresenta como uma atividade de grande potencial. Essas foram as literaturas usadas nessa apresentação. Obrigada a todos.